classe, né, a mais uma aula de espanhol, e hoje nós vamos aprender sobre verbos, sobre os verbos. Então, lá no básico 1, gente, a gente estudou o presente do indicativo, tá? A gente vai continuar nesse modo, no modo indicativo, só que hoje, nesse básico 2, a gente vai aprender sobre o tempo passado, um dos tempos passados, né, presente na língua espanhola. Então, a gente vai aprender sobre o pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito. Então, pretérito imperfeito ou passado imperfeito. Tá certo? Então vamos lá. Esse tempo verbal, gente, ele se refere àqueles fatos ou acontecimentos que ocorreram no passado, mas que não foram completamente terminados, expressando assim a ideia de continuidade. Então, gente, alguma coisa, algo aconteceu lá no passado, só que não teve um término, tá? Não acabou, não foi finalizado. Então ele tem essa tendência de continuar. Por isso ele expressa essa continuidade. Então é algo que aconteceu no passado e permeia no presente. Não foi encerrado no passado, tá? Continua. Essa é uma das principais características do pretérito imperfeito. Vale? Ele pode aparecer, gente, esses verbos podem aparecer em sentenças como hora e idade, usados em sentenças que informam a hora ou a idade em que um fato aconteceu, em que um fato ocorreu. Exemplo, como está aí no material de vocês. Eran 7 de la noche quando llegaram. Eran 7 de la noche quando llegaram. Então, eram 7 da noite quando chegaram. Então, a gente aqui está falando da hora, né? Eram 7 horas da noite quando eles chegaram. Então, eram é o verbo ser no passado. A gente já, no decorrer da aula, a gente vai aprender sobre os verbos, a conjugação dos verbos, tá certo? E também é usado, gente, em fatos durativos. O que seria isso? É relato de algo sem especificar o início ou fim dele. Veja o exemplo. Carlos lloraba mucho. Carlos lloraba muito. Então, Carlos chorava muito. Então, é um fato durativo, porque a gente não sabe quando ele começou a chorar e também não nos dá um indício de quando ele terminou de chorar. Então, só nos diz que Carlos chorava muito. Então, dá aquela ideia de que ele continua chorando, né? Essa ideia de continuidade, não dá um término à ação. Como eu tinha dito, é uma das principais características do imperfeito. Algo aconteceu no passado e não foi finalizado. Então, Carlos chorava muito, dá essa ideia de fato durativo, tá certo? Como também em fatos repetitivos ou habituais. Como seria isso? Relato de coisas que ocorreram repetidas vezes ou com frequência no passado. Exemplo, eu sempre iba a la playa com minha família. Então, eu sempre ia à praia com a minha família. Então você vê que é algo repetitivo, algo habitual. A pessoa sempre ia com a família à praia. Então dá essa ideia de repetidas vezes, né, de uma ação repetitiva, como também habitual. O verbo ir está conjugado, iba. Tá? A gente vai ver já como é a conjugação dos verbos. Como também, gente, outra característica, ele é bastante usado em fatos prolongados. Como seria isso? Aquelas ações que começaram e se estenderam por um período. El perro miraba el pájaro. Então o cachorro olhava para o pássaro, né? O cachorro olhava o pássaro. Então é alongado, não está dando aquela ideia de término. O cachorro parou, ficou olhando para o pássaro, então dá essa ideia de fato prolongado, que ele ficou ali um bom tempo olhando para o pássaro, porque não deu uma ideia de término. Tá? E também fatos não terminados, né? Situações em que algo aconteceu no passado e foi interrompido antes de chegar no final. Veja o exemplo. Clara dormia quando o telefone tocou. Clara dormia quando o telefone tocou. Então dá essa ideia de aconteceu algo no passado e que foi interrompido. Dá essa ideia de que algo aconteceu no passado e foi interrompido antes de chegar no final. Por quê? O telefone tocou, já é uma ação passada. O telefone tocou, mas Clara dormia. Então dá essa ideia de que foi interrompido, não chegou no final. Tá? Dá a ideia que ela não conseguiu atender o telefone porque ela estava dormindo. Então é uma ação interrompida. Tá? Agora a gente chega numa das partes mais importantes, que é a conjugação dos verbos, gente. Verbo tá em tudo aí, eu sei que muita gente não gosta dos verbos, e alguns verbos deles têm uma conjugação diferente no espanhol, mas precisamos aprender. Né? Sabemos que os verbos têm 3 conjugações, a primeira é AR, verbos terminados em AR, a segunda terminados em ER e a terceira terminados em IR. Sem falar que nós temos também os verbos no particípio, no infinitivo e no gerúndio. Então nós vamos agora aprender como são conjugados os verbos regulares no tempo pretérito imperfeito. Geralmente, gente, a gente usa muito ele para contar história, narrações, é muito comum. E outra dica é que verbos terminados em aba e iba
são verbos no pretérito imperfeito. Vocês vão ver que no decorrer das conjugações você vê que a maioria dos verbos terminam assim, tá? Vamos lá. Trouxe aqui, vou falar só alguns exemplos, aí tem mais, né, tabela no material de vocês, como é conjugada em cada uma das terminações. E eu vou pegar os verbos que está aqui mesmo no material, para vocês verem como são conjugados. Tá? Então vamos começar pelo verbo hablar, é um verbo que todo mundo conhece, um verbo super usual, né? Bem comum, hablar, falar, verbo terminado na primeira conjugação AR. Então como é que fica? Eu hablaba, tu hablabas, él hablaba, él o ella hablaba, nosotros hablábamos, vosotros hablabais, ellos, ellas ou ustedes hablaban. Conseguem perceber que a maioria dos verbos termina em aba? Então, gente, já é uma dica, né? Quando vocês verem verbos terminados em aba ou iba, vocês vão perceber que são verbos do pretérito imperfeito. Acontece a mesma coisa, a mesma conjugação, a mesma formazinha no verbo cantar, estar, sonhar. É claro que a única diferença é o radical, né? Porque cantar, né? Cant é o radical e a terminação, a desinência vai ser a mesma. Eu cantava, tu cantabas, ele cantava, nosotros cantávamos, vosotros cantabais, ellos, ellas ou ustedes cantavam. Vocês podem perceber que o final, né, que a desinência, o final da conjugação segue igual nos verbos terminados em AR, tá? Vamos ver agora como são conjugados os verbos terminados na segunda conjugação, ER. Então eu vou pegar um exemplo aqui que está no livro, no material de vocês, tá? Comer. Então como é que ficaria? Eu comia, tu comias, él, ella ou usted comia, nosotros comíamos, vosotros comíais, ellos, ellas ou ustedes, no plural, comiam. Então, gente, verbos terminados em aba, em ia, em iba, são esses verbos do pretérito imperfeito. Então é uma dica, né, para quando a gente estiver lendo algum texto, quando a gente ouvir, a gente já vai saber que esse verbo está no tempo pretérito imperfeito. Assim mesmo ocorre com os outros verbos, como tem aqui no material. Pedir, hacer, aprender. Então, eu hacía, eu aprendia, eu pedia. Então, segue essa mesma ordem. Tá? E vamos agora para a última conjugação, que é os verbos terminados em IR. Tá? Vou pegar um exemplo aqui do material de vocês. Sentir, sentir. Então, eu sentia, tu sentias, él, ella, usted sentia. Nosotros sentíamos, vosotros sentíais, ellos, ellas ou ustedes sentiam. Vale? Não se esqueçam do acento, tá, gente? A maioria desses verbos, principalmente os terminados na segunda e na terceira conjugação, vão levar acento em algumas pessoas, tá? Então presta atenção em relação a isso. Vai ocorrer a mesma coisa na conjugação em bibir, abrir, escrever. Verbos terminados em R vai seguir essa ordem, tá? E eu tô falando aqui dos verbos regulares, porque sim, gente, tem também os verbos irregulares, né? Então, os verbos regulares seguem essa ordem de conjugação. E nós vamos partir agora com os verbos irregulares, né, gente? Porque tava bom demais para ser verdade. Então, temos também os verbos irregulares na língua espanhola, o que mais temos, na verdade. Então, como tem no português, no espanhol também vai ter. Mas não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças, é algo que vocês pegam com bastante facilidade, tá? Eu trouxe para vocês aí 2 verbos que é muito comum, a gente usa praticamente para tudo, e eles são verbos totalmente irregulares, tá? E com que são verbos irregulares, a gente aprendeu isso lá no Básico 1, são aqueles verbos que a conjugação muda, a conjugação se torna diferente no decorrer das pessoas, né? Ela não fica igual, ela muda, como já o próprio diz, ela é irregular. Tá? Então eu trouxe para vocês o verbo ser e o verbo ir, né? O verbo ser, gente, de cara, totalmente irregular. Como é que ficaria ele conjugado, né, no pretérito imperfeito? Eu era, tu eras, él, ella, usted era. Nosotros éramos, vosotros erais, ellos, ellas, ustedes eram. Então muda completamente. O verbo ir, gente, lembra que eu falei que o verbo, o pretérito imperfeito, o verbo terminado em aba, iba, o verbo ir é um deles, que faz como? Yo iba,
tú ibas, él, usted iba, nosotros íbamos, vosotros ibais, ellos, ustedes iban, tá? Então tá aí dois verbos que a gente usa bastante, que são totalmente irregulares na conjugação do pretérito imperfeito. Só para resumir, esses verbos que eu acabei de dizer, eles não seguem, tá? Não seguem as regras aprendidas anteriormente, ou seja, dos verbos regulares, né? Mas eu sei que isso ficou muito óbvio. Eles não vão seguir a mesma regra. Como vocês podem ver, a conjugação é totalmente diferente, não tem como ser igual. Tá? Exemplos em pretérito imperfeito. Coloquei mais alguns exemplos para vocês verem como é que ficam os verbos, né? Quando éramos estudiantes, nos gostava ir ao cine juntos. Então, quando éramos estudantes, gostávamos de ir ao cinema juntos. Então, os verbos éramos, né, está conjugado na primeira pessoa do plural, éramos, e no passado, tá? Gostava, é o verbo gustar, gustava também conjugado, tá? Eu, quando niña, tinha muitos juguetes para jogar. Então, eu, quando criança, tinha muitos brinquedos para brincar. Tinha, o verbo tener, tinha, tá? Que diziam aqueles jóvenes? Então, o que diziam aqueles jovens? Diziam, o verbo decir, tá? São verbos irregulares, tá? São verbos que a gente pensa assim, ah não, nessa conjugação aqui tá igual, vai ser super regular, mas quando parte para outro tempo verbal ele é totalmente irregular. Então, gente, se em uma ali ele é irregular, ele é classificado como verbo irregular, tá certo? Então é só prestar atenção. Uma dica também é, caso vocês tenham dúvida de como conjugar, esse verbo aqui eu não tenho dúvida, não sei como conjugar, gente, o dicionário da RAE, Real Academia Espanhola, tá lá disponível, e ele, gente, você coloca o verbo no infinitivo, ele te dá toda a conjugação em todos os tempos e modos existentes, tá? Então é muito bom para tirar dúvidas, para mesmo conferir se tá certo. Tem lá tudo bonitinho, assim como também tem um aplicativo no celular. Eu uso bastante o aplicativo no celular, às vezes quando eu tenho alguma dúvida, se na verdade é para conferir se é esse mesmo tempo do verbo em questão, e vou lá para conferir, assim como também, gente, ele dá o significado, como também ele dá a conjugação. Então ele é bem completo. Caso vocês tenham dúvidas, não partam logo pro tradutor, tá? Não bota a frase toda no tradutor. Às vezes a gente só tem dúvida de uma palavra, a gente bota a frase toda no tradutor e por conta de facilidade. Mas busque o verbo, às vezes, para vocês saberem como ele é usado em outras expressões e para saber como ele é conjugado também nas outras pessoas, tá certo? Lembrando aqui, gente, que isso foi alguns exemplos de verbos irregulares. Claro que nós temos muitos verbos irregulares que a gente vai aprendendo, né, no decorrer dos nossos estudos. Se a gente quer criar alguma frase, alguma coisa, a gente lê algum texto e a gente vai descobrindo novos verbos, né? Verbo é algo que a gente vai estudar para a vida e a gente vai aprendendo cada vez mais, a gente vai descobrindo novos verbos. Eu trouxe aqueles mais usuais que a gente usa bastante e a partir dele, gente, vocês vão ver como se conjugam os outros, né? A partir do momento que a gente descobre qual terminação o verbo termina, fica mais fácil a gente saber como conjuga, tá certo? E sempre tendo em mente a função do tempo verbal. A função do presente, que a gente aprendeu lá no Básico 1, é realmente relatar fatos presenciais, o que está acontecendo no momento. Esse aqui, gente, já é um tempo passado, um dos tempos passados, porque são vários tempos passados no espanhol. Esse aqui é o pretérito imperfeito que a gente usa muito para narrar histórias, contar fatos, enfim. A gente usa muito, realmente, para relatar coisas, a gente usa muito ele. E ele é usado para, né, novamente aqui, para relatar, para dizer que algo aconteceu no passado, só que não teve um término, sabe? Continua permeando no presente. Se tivesse um término, tá? Se fosse ali relatado que teve um término, ele já é um outro tempo verbal que a gente vai estudar nas próximas aulas, tá certo? Então, gente, essa foi a aula de hoje. Foi uma aula até bem curta, né? Para vocês aí que vieram do Básico 1, com aquele, nossa, meu Deus, esses verbos eu não sei o que fazer. No Básico 2 vocês vão ver que já vai ficar uma coisa bem mais fácil. É só vocês pegarem mesmo a manha da conjugação e continuarem lendo, gente, fazendo as atividades, né? Eu trouxe para vocês os verbos mais usuais e a gente vai vendo outros tipos de verbos no decorrer das aulas, tá? E é isso, gente, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida pode vir falar comigo, estou aqui à disposição de vocês. Façam as atividades, tá, gente?
tirem dúvidas comigo, não guardem dúvidas, qualquer coisa falem comigo que eu estou à disposição de vocês. E é isso, besitos, hasta!